Nesse vídeo eu quero tratar com você tudo de mais importante em relação ao princípio do contraditório no processo penal. Não sai daí que logo depois da vinheta a gente começa essa super aula. Fala criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando o Direito Penal. Gente, nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre um princípio que cai muito em prova de OAB, de concurso, que é o princípio do contraditório no processo penal. Esse princípio, ele despenca em prova, porque todo mundo tem uma ideia muito rasa em relação a ele. Sabe só o básico. E aqui a gente vai ver o conceito, a previsão legal, algumas características, algumas subdivisões do princípio do contraditório. Então, eu já vou pedindo agora para você deixar o seu like no vídeo, se realmente te ajudar. Então, deixa o like desde já, por favor. Gente, primeira coisa que você tem que saber é que o princípio do contraditório no processo penal, ele tem previsão constitucional. Então, tá aqui, ó, Constituição. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, se cair na sua prova, o princípio do contraditório é constitucionalmente expresso, correto, não é implícito. E lá diz assim, ó: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então a gente já sabe que o princípio do contraditório, tá ali em negrito, ele é um princípio constitucional expressamente previsto. Existem os princípios implícitos e existem os princípios explícitos. E o contraditório é um exemplo de princípio constitucional expressamente previsto na nossa Carta Magna, tá bom? Agora, o que tem aqui de interessante é que isso aqui, ó, processo judicial. E aí eu coloquei uma observação aqui. E o contraditório na fase investigatória, na fase não judicial ainda, na fase pré-judicial, pré-processual. Existe o contraditório? Prevalece na doutrina que não. Por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Então, prevalece na doutrina que não há contraditório na fase investigatória, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo e que não decorre nenhuma sanção. Não decorre nenhuma sanção ao acusado. Por isso que não há previsão de contraditório. Contraditório, ele é previsto em processo judicial. Então, sempre que houver provas, vai ter que ter um contraditório. Seja ele antes ou depois, tem que ter um contraditório, tá bom? Então, na fase investigadora, prevalece a doutrina que não há o princípio do contraditório nessa fase aqui. E o conceito aqui é muito simples, gente. Eu trouxe aqui o conceito do professor Renato Brasileiro, da editora Juspod, um manual excelente. E o Renato diz assim, ó: o princípio do contraditório consiste na ciência bilateral dos atos ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Repetindo, ciência bilateral. Isso aqui é importante. Audiência bilateral, ciência bilateral. Dos atos ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Ou seja, o contraditório não é só você ter acesso às informações. O acusado que tem acesso às informações, ele tem contraditório, já está sabendo do processo. Não, já está sabendo das acusações. Isso é muito pouco. O contraditório real, efetivo, concreto, ele tem que permitir ao acusado se defender, efetivamente se defender, efetivamente contradizer aquilo que está sendo dito a ele. Isso é o contraditório da Constituição Federal. É a possibilidade de reação, uma possibilidade real de influenciar o magistrado a tomar uma decisão mais adequada no caso concreto. Então, os elementos do contraditório são dois. Primeiro, o direito à informação, a gente já bem sabe disso. Tá aqui, ó, para vocês. E como eu falei também, não é só o direito à informação, e também o direito à participação. Esses dois elementos são os que integram o contraditório no processo penal. Tanto informação quanto participação. O acusado, ele tem que ter a possibilidade de influenciar na decisão do magistrado. Apenas ficar ciente do que está sendo acusado a ele, imputado a ele, é muito pouco. Fere o contraditório. Ele tem que ter a possibilidade de influir, de influenciar. Isso é o direito de participação do contraditório. E aí temos o contraditório efetivo e equilibrado. Agora,
Mais do que isso, a gente tem que saber também sobre algumas súmulas do STF. Por exemplo, essa aqui é muito importante. Súmula 707 do STF pode cair na sua prova. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Isso aqui é a súmula 707 do STF. Então, imagine o caso de um promotor que oferece uma denúncia e aí o juiz, por alguma razão, ele rejeita a denúncia. O que o promotor pode fazer? Ele pode interpor um recurso em sentido estrito, um rese, tá? Artigo 581, inciso 1º do CPP. Ele interpõe esse recurso, mas interposto o recurso em sentido estrito, esse recurso não pode ir para o tribunal sem que a parte acusada tenha ciência daquilo. Não só a ciência, tem que ter a oportunidade de oferecer contrarrazões. Ou seja, é o direito à informação e o direito de participação. Não é só que ele tem que ter ciência que está sendo interposto um recurso em sentido estrito. Isso é muito pouco. Tem que ser dado a ele o direito de oferecer contrarrazões ao rese. Vamos lá? E, gente, o que é o contraditório real e o contraditório diferido? Isso aqui cai muito em prova, também está no manual do professor Renato, em vários manuais de processo penal que falam sobre esse tema. Contraditório real e o contraditório diferido. Galera, é o seguinte, antes de mais nada eu vou pedir, deixa o like e se inscreva no canal se está gostando do vídeo, tá? É muito importante isso, gente. E torne-se membro aqui do canal também, para ganhar muitos benefícios exclusivos. Seja membro. Galera, o que é o contraditório real e o diferido? Primeira coisa, o contraditório real é chamado de contraditório para a prova. Contraditório para a prova é o contraditório real. E o contraditório sobre a prova é o diferido. Para a prova é o real e o sobre a prova é o diferido, também chamado de postergado. Então, o contraditório real, ele é a regra no processo penal. E ele sustenta que as partes atuem na própria formação do elemento de prova. Então, no momento da colheita da prova, da formação do elemento de prova, as partes têm que estar atuando em ciência bilateral, direito à informação e participação. As partes elas intervêm na produção de provas. Um bom exemplo é a prova testemunhal. No momento que está sendo feita a prova testemunhal, a oitiva da testemunha, a audiência ela é feita na presença de ambas as partes, tanto da defesa quanto da acusação. Então esse contraditório ele é o real, é a regra no processo penal, porque ele é feito naquele momento. As partes elas vão poder impugnar a testemunha. Isso é contraditório real, que é o feito na formação do elemento de prova. Isso é muito, muito importante. Agora, gente, o contraditório também ele pode ser diferido, ou seja, depois, postergado. E é uma exceção no processo penal, você tem que saber isso, é exceção. A regra é o contraditório naquele momento. Até porque ele é mais efetivo, ele é mais eficaz. E a exceção, por algumas razões, a gente vai saber agora aqui porque, existe também um contraditório diferido, que será exercido após a formação da prova. É também chamado de postergado. Ou seja, primeiro a prova é realizada, sem contraditório. Depois da produção da prova, é que o juiz fala, ó, vem cá, tá aqui o contraditório, ó. Vem cá, agora fala sobre essa prova aqui que foi feita sem a sua presença, há pouco tempo. Eu preciso que você fale sobre ela porque no momento da formação da prova não havia contraditório. Esse é o contraditório postergado ou diferido, tá? E um bom exemplo é a interceptação ambiental. Porque imagina só se o juiz autorizasse uma interceptação ambiental e no momento da interceptação ele falava, ó, calma, que tem que ter o contraditório real. Então no momento da interceptação o acusado seria avisado, então ele não ia falar nada, né? Essa prova ia perder a eficácia, ia perder o valor. Então primeiro acontece a interceptação ambiental para que depois a acusação se manifeste em relação à produção da prova. Então aqui, ó, meio de obtenção de prova. No caso de interceptação ambiental, somente após a realização do ato, entrega-se à mídia a parte contrária e o acusado poderá questionar e contraditar as provas obtidas por tal meio. Então, não esqueça disso, tá, gente? O contraditório ele é real ou diferido. O contraditório real é o para a prova e é no momento da formação do elemento de prova. O diferido é o postergado e é feito depois. Um exemplo disso
é a prova testemunhal no processo penal. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o princípio do contraditório, um princípio que cai muito em provas. A gente vê que tem muita coisa para falar sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os elementos mais importantes em relação a esse princípio que vai estar na sua prova de processo penal. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e até uma próxima. Tamo junto.